O que é um lobisomem? É um ser humano que, após a completa ascensão da lua cheia, se torna um temível e mortal lobo próximo. Esta condição é causada por infecção por licantropia, também conhecida como lobisomem. Lobisomens aparecem na forma de um lobo, mas existem distinções entre eles e lobos comuns. Uma mistura de prata em pó e de tano aplicada a uma mordida fresca irá selar a ferida e permitir que a vítima viva como um lobisomem. Embora contos trágicos sejam ditos de saber que as vítimas imploram pela morte, ao invés de se tornarem lobisomens. A poção Mata-Cão, inventada por Damocles, permite ao lobisomem manter sua mente humana durante a transformação. Um lobisomem não pode escolher se quer ou não se transformar, e não vai mais se lembrar de quem eles são, e mataria até mesmo seu melhor amigo, dada a oportunidade, uma vez transformada. Apesar disso, eles são capazes de recordar tudo o que experimentaram ao longo de sua transformação, revertendo para sua forma humana. Infecção. A licantropia é uma doença mágica conhecida por se espalhar pelo contato entre a saliva e o sangue. Assim, quando um lobisomem transformado morde um humano, o mordido se tornará um lobisomem. A maioria das pessoas, no entanto, vai morrer da extensão de seus ferimentos no caso de um ataque de lobisomem, como observado pelo professor Moulon Forfang, embora alguns sobrevivam para se tornarem lobisomens. Se um lobisomem estiver em forma humana e morder a vítima, eles apenas ganharão tendências lupinas, como o carinho por carne rara. Qualquer mordida ou arranhão obtido de um lobisomem, seja na forma humana ou animal, deixará cicatrizes permanentes. No entanto, a ferida fresca pode ser selada com uma mistura de prata em pó e de tamo. Os lobisomens não podem passar a licantropia para seus filhos e, portanto, se você tiver um filho com um parceiro humano, nenhuma tendência a tremor ocorrerá, como observado por Ted Lupin, filho de Remo Lupin e ninfadora Tonks. No entanto, não há provas concretas para apoiar essa afirmação, pois Ted pode ter herdado o talento de sua mãe, em detrimento do pai. Antes do nascimento de Ted, não havia documentação de nascimentos de filhos de lobisomens. Se dois lobisomens se acasalam na lua cheia, em suas formas animais, algo muito estranho acontece. O resultado de seu acasalamento, que só ocorreu 2 vezes ao longo da história, tem sido um bando de filhotes de lobos reais com almas humanas que se tornam lobos muito bonitos, e só podem ser distinguidos dos verdadeiros lobos por sua inteligência quase humana, e por ter uma alma humana. Assim, rumores de lobisomens que vivem na Floresta Proibida nos terrenos do castelo de Hogwarts são na verdade sobre um bando de descendentes de lobisomens que foi solto na floresta, com a gentil permissão de Alvo Dumbledore, e vivem lá desde então. Os professores nunca tentaram dissipar esses rumores, porque achavam que manter os alunos fora da floresta era altamente desejável. Tratamento. Os muitos mitos e lendas trouxas que cercam os lobisomens são, em sua maioria, falsos, embora alguns contenham pepitas de verdade. Balas de prata não matam lobisomens, mas uma mistura de prata em pó e de tame aplicada a uma mordida recente irá selar a ferida e evitar que a vítima sangre até a morte, embora sejam contadas histórias trágicas de vítimas que imploram para morrer em vez de viver como lobisomem. Tratamentos que poderiam ser feitos para prevenir a morte. Infelizmente, não havia cura para a licantropia. No entanto, alguns dos piores efeitos poderiam ser mitigados pelo consumo da poção Wolfsbane, que permitia a um lobisomem reter sua mente humana enquanto se transformava, libertando-o assim da preocupação de prejudicar outros humanos, ou a si mesmo. Era uma poção muito difícil de fazer, com muitos ingredientes complicados. De acordo com Remus Lupin, tinha um gosto nojento, mas o açúcar o tornava inútil. O alto custo dos ingredientes tornou praticamente impossível para os lobisomens prepararem a poção por si próprios, já que a maioria foi reduzida à pobreza, e não podia provar a poção, sem revelar seus status. Como os lobisomens só representavam um perigo para os humanos, a companhia dos animais enquanto transformados era conhecida por tornar a experiência mais suportável, já que o lobisomem não teria ninguém para machucar, e estaria menos disposto a se machucar. De acordo com Gilderoy Lockhart, o feitiço Morphus poderia forçar permanentemente um lobisomem a voltar à forma humana. No entanto, devido à reputação de Lockhart como mentiroso e às muitas falsidades que ele contou para aumentar sua popularidade, sua informação é altamente suspeita,
assim como a própria existência de um feitiço homorfo, em primeiro lugar. No entanto, como muitas das afirmações de Lockhart também foram baseadas em relatos de bruxos mais confiáveis, realizações que ele reivindicaria para si mesmo, após a eliminação da bruxa ou bruxo de origem, há uma chance de que o encanto, de fato, existisse. Na década de 1980, Cecil Lee, um bruxo que trabalhava para a unidade de captura de lobisomens do Ministério da Magia, disse ao irmão de Jacob que havia usado o feitiço homorfo durante seu trabalho. No entanto, para ele, o feitiço apenas forçou o lobisomem a reverter temporariamente a forma humana, em vez de curá-lo permanentemente, como afirmou Lockhart. Embora Lee fosse fã de Lockhart, ele acreditava que isso se devia à sua própria incapacidade de lançar o feitiço com perfeição. Ao contrário do que o mundo trouxa acreditava, os lobisomens não eram afetados pela prata, exceto porque ela poderia ser usada na mistura de prata em pó e ditame, para evitar a morte das vítimas de mordidas, e apenas fecharia suas feridas para evitar sangramento após um ataque severo de lobisomem. Certamente, pode ter havido várias outras maneiras e soluções para prevenir e curar ferimentos de lobisomens, como Quirinus Quirrell ensinou sobre o assunto na aula do primeiro ano de defesa contra as artes das trevas. Nenhum deles, é claro, poderia curar completamente uma pessoa afetada depois de mordida, mas apenas prevenir e fechar as feridas físicas na pele. A transformação mensal de um lobisomem era extremamente dolorosa se não fosse tratada, e geralmente era precedida e sucedida por alguns dias de palidez e problemas de saúde. O lobisomem pode demonstrar irritação com as pessoas enquanto estiver doente. Enquanto estiver em sua forma de lobo, o lobisomem perderia totalmente seu senso humano de certo ou errado. No entanto, é incorreto afirmar, como fizeram algumas autoridades, notadamente o professor Emerete Picardia, em seu livro Lupin Lawlessly, Why Lycanthropes Don't Deserve Their Life, que eles sofreram de uma perda permanente de senso moral. Enquanto humano, o lobisomem pode ser tão bom ou gentil quanto qualquer outra pessoa. Alternativamente, eles poderiam ser perigosos mesmo quando humanos, como no caso de Fenrir Greyback, que tentou morder e mutilar quando era homem, e manteve suas unhas afiadas, em pontas semelhantes a garras para esse propósito. Embora os lobisomens geralmente só infectassem suas vítimas através de mordidas, às vezes eles iam longe demais, e matavam suas vítimas. Sem nenhum humano por perto para atacar, ou outros animais para ocupá-lo, o lobisomem atacaria a si mesmo por frustração. Isso deixaria muitos lobisomens como Remus Lupin com cicatrizes auto-infligidas e envelhecimento prematuro, devido às difíceis transformações. Aparência e características. Nos livros, os lobisomens podiam ser facilmente distinguidos dos lobos normais, por seu focinho mais curto, olhos mais parecidos com os humanos, cauda tufada, e sua caça estúpida de humanos, e, portanto, tendências mais sádicas, enquanto estavam na forma de lobo. Em outras mídias, eles se parecem mais com amálgamas de humanos e lobos. Em todas as outras ocasiões, eles pareciam humanos normais, embora envelhecessem prematuramente e ganhassem palidez à medida que a lua cheia se aproximava e depois minguava. Não está claro se o aparecimento prematuro do envelhecimento se deve à doença, ou ao estresse físico e mental que causa. É possível que alguns traços físicos individuais estejam presentes em ambas as formas, como Chiara Lobosca tendo cabelo prateado, branco na forma humana, e pelo de cor semelhante em seu estado transformado. A verdadeira diferença entre um lobo e um lobisomem estava no comportamento. Os lobos genuínos não eram muito agressivos, e as autoridades bruxas acreditavam que o grande número de contos populares, que os representavam como predadores estúpidos, se referiam a lobisomens, não a lobos verdadeiros. Era improvável que os lobos atacassem um humano, exceto em circunstâncias excepcionais. Os lobisomens, no entanto, atacavam quase exclusivamente os humanos, e representavam muito pouco perigo para qualquer outra criatura. Preconceito e discriminação. O estigma em torno dos lobisomens tem sido tão extremo há séculos que muito poucos se casaram e tiveram filhos. O preconceito em torno dos lobisomens na comunidade mágica. Os lobisomens eram geralmente vistos com medo e desgosto pela sociedade bruxa. As pessoas pareciam pensar que mesmo quando em forma humana,
o lobisomem poderia representar um perigo. Não era incomum que pessoas conhecidas como lobisomens fossem rejeitadas pela sociedade e discriminadas no mundo bruxo. Era muito difícil para um lobisomem conseguir um emprego na comunidade bruxa, especialmente depois da aprovação de uma legislação restritiva anti-lobisomem, pela muito preconceituosa e odiosa Dolores Umbridge, na década de 1990. Umbridge elaborou esta legislação devido ao seu ódio irracional e mordaz pelo que ela considerava mestiços. Devido à dificuldade de encontrar trabalho no mundo bruxo, muitos lobisomens viviam na pobreza. Também forçou alguns, como Remus Lupin, a aceitar empregos muito abaixo de suas habilidades. Após a derrota de Lord Voldemort em 1998, a legislação anti-lobisomem foi provavelmente revogada pelo novo ministro, Kingsley Shacklebolt, no seu esforço para reformar o Ministério da Magia, eliminando assim a corrupção e não tolerando preconceito e discriminação. Como resultado da legislação anti-lobisomem, muitos lobisomens sofreram na pobreza. Remo Lupin conseguiu sobreviver com a ajuda de seu amigo Tiago Potton e mais tarde trabalhando como professor de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts. Embora nesse meio tempo ele teve que trabalhar em muitos empregos que estavam muito abaixo de seu nível de habilidades, renunciando e mudando para outro, antes que seus colegas de trabalho percebessem seus sinais de licantropia. Lupin fez isso enquanto morava em uma casa de campo em ruínas e semi-abandonada em Yorkshire. Ele decidiu renunciar a este cargo depois que sua condição foi exposta por Severus Snape, já que a maioria dos pais não gostaria que seus filhos ficassem perto de um lobisomem, apesar das precauções de segurança que Remo e Alvo Dumbledore tomaram. Remus afirmou que teria sido impossível para ele frequentar Hogwarts quando criança, se não fosse pela gentileza de Dumbledore, já que outros diretores não iriam querer um lobisomem na escola. Numa demonstração de ignorância e arrogância, o ministério esperava que os lobisomens se submetessem ao departamento para assinar várias condutas e registros, o que também forçaria os lobisomens a prometerem proteger-se de atacar outros. Nenhuma pessoa estaria preparada para entrar no ministério para se admitir como lobisomem, mostrando assim a falta de respeito do ministério pela inteligência e dignidade dos lobisomens. Lyle Lupin, em particular, considerava os lobisomens como sem alma, maus, que não mereciam nada além da morte, até que seu próprio filho foi infectado como resultado de seu comentário prejudicial. Dada a amizade de Kingsley Shacklebolt com Remus Lupin e a promoção dos direitos dos nascidos trouxas e dos elfos domésticos após 1998, é provável que as reformas do ministério, sob o comando do ministro da magia, Shacklebolt, incluíssem um tratamento menos prejudicial aos lobisomens. Agora eu pergunto, existe ou não lobisomem? Eu não sei, mas sei que meus avós contavam coisas, e parecia não mentir.